Vamos lá, turma. Hoje vamos falar sobre as configurações de workflow. Aqui no workflow, no início, nós temos já algumas configurações. Nós já conseguimos fazer algumas ações aqui pela lista de workflows. Clicando aqui nos três pontinhos, a gente vai ter as opções de abrir, compartilhar, duplicar e deletar. Esse compartilhar aqui ele só serve se você estiver utilizando o plano pago. Você precisa pagar para conseguir compartilhar. Então, eu posso aqui clicar aqui em duplicar e ele vai duplicar o outro workflow. Então, vou botar aqui 2. E aí, clicar em duplicar, ele já duplica aqui o segundo workflow e já cria aqui também na lista o workflow. Se eu quiser deletar, só vir aqui, três pontinhos, delete, yes, pronto. Deletou. Outra coisa aqui, também podemos fazer as mesmas coisas aqui dentro, né? Aqui tem as configurações, duplicar e eu botar 3. Aqui ele criou 3, se eu for vir aqui no início, ele vai estar aqui o workflow 3 aqui. Então, vou dar um delete para deletar. Ó, eu mexi lá, mas aqui ele não atualizou, mas não mudou, né? Se eu der uma F5 aqui, ele não encontrou workflow. Então, eu consigo... Deixa eu duplicar aqui, ó. Dupliquei, tá aqui. E aqui a mesma coisa, eu consigo deletar por aqui, ó. Então, 3 pontinhos, delete, yes. Pronto, foi deletado. Vou apagar tudo. Voltando aqui dentro do nosso workflow, nós também conseguimos fazer o download desse workflow. Então, se eu tenho aqui um fluxo... Eu tenho esse fluxo aqui, salvei. Quando eu venho aqui, eu clico em download, eu vou baixar esse fluxo. Então baixei o fluxo. E se eu vim aqui e criar um novo workflow, e ao invés de eu adicionar um node aqui, eu vim aqui e importe pela URL, eu consigo selecionar e salvar aqui. Então, eu tenho esse workflow. Ó, pode ver que eu não salvei, né? Aqui a URL dele não alterou com o ID. Então, se eu clicar aqui em salvar e dar F5 aqui, ele já vai criar aqui mais workflow que eu importei, ele já vai trazer para cá também. Se eu abrir ele aqui, pode ver que é o mesmo fluxo que está lá. Uma outra coisa também que a gente consegue fazer é importar via URL. Então, eu posso vir aqui no WordPress e importar e fazer o upload dele no WordPress. Tá, aqui não vai dar certo. Deixa eu pensar aqui outro lugar que eu posso aqui, não... O segredo aqui está na parte do... Eu vou fazer aqui com vocês, só para vocês verem como é que é. Mas o segredo aqui está em ter a extensão .json no final. Então aqui eu posso vir aqui e pesquisar por file manage. Aqui, file manage. Eu vou instalar aqui rapidinho só para mostrar para vocês como é que funciona. Então instalei aqui o file manage. E aqui eu vou adicionar, eu vou criar uma pasta chamada arquivos. Aqui nessa pasta arquivos eu vou jogar o meu fluxo para cá. Eu só vou renomear ele para não ficar esse nome todo aqui. Eu vou botar aqui, ó, fluxo 1. Então, se eu vim aqui copiar a URL, botar /arquivos /fluxo1.json, eu tenho o fluxo aqui, o JSON todo aqui. Então eu copio ele e venho aqui, ó, vocês podem ver que ele já está aqui, mas se eu vim aqui importar ele, se eu vim aqui importar ele na URL e colar aqui,
Aí eu vou importar. Ele gerou novo aqui. Por quê? Porque eu já tinha um aqui. Então, eu vou adicionar um novo. Então, eu venho aqui, 3 pontinhos, importar URL, importar, pronto. Importei ele para cá. Fácil, né? Uma outra coisa também é você consegue dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, selecionei tudo aqui, apertei Ctrl+C. Se eu vim aqui no próximo fluxo aqui e adicionar um novo workflow e dar um Ctrl+V, ele vai colar aqui também. Então, eu posso importar por essas 3 opções. Tanto baixar o fluxo e importar via o arquivo, tanto fazer o upload do fluxo em algum lugar e importar via URL, ou então copiar o código do JSON e dar um Ctrl+V aqui no fluxo na hora que eu tiver com o fluxo aberto. Tá, deixa eu deletar, não vou salvar e vou deletar esse outro aqui. Agora vem a opção de configurações. Nessas opções aqui de configurações, aqui a gente tem as configurações do nosso fluxo. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que tem algumas configurações que nós precisamos fazer para que o fluxo siga um determinado padrão. Normalmente, essas configurações são adicionadas nas variáveis da instalação, lá no seu stack. Então, a primeira opção é a ordem de execução. A legacy tem essa V0 e V1. Essa V0 é quando ele vai executar uma por uma. Então, ele executa uma vez, depois executa outra, depois executa outra. Essa V1 você consegue executar em bloco. Então, sei lá, vamos dizer que tem 5 ações que aconteceram agora. Então, essas 5 ações vai ser executadas no mesmo momento. Não vai ficar esperando uma execução terminar de acontecer para depois vir para a próxima. Ela já executa no mesmo momento. Esse erro workflow é o fluxo de workflow que tem na nossa aula de erro, onde nós configuramos aqui, no caso, se der erro nesse fluxo aqui que eu montei, eu quero enviar esse erro para algum outro workflow. Então é aqui que a gente configura. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui como montar agora, porque já temos uma aula sobre isso no outro módulo. Tá, deixa eu botar aqui nenhum workflow. E aqui o time zone é o horário que está sendo executado todas as ações aqui. Então, por padrão, ele está aqui São Paulo, mas aí eu também recomendo vocês colocarem, né, São Paulo. Então, vocês vão vir aqui -3, vocês procuram -3 São Paulo. Pronto. Aí vocês adicionam aqui São Paulo. Aqui, ele está falando que se é para salvar as execuções em produção que falharam. Então, sim, eu quero saber quais foram as execuções que falharam. Então, vamos dizer assim, toda vez que executou esse fluxo, né? Toda vez que esse fluxo foi executado e ocorreu algum erro, eu quero que ele salve essa execução. Então, clico aqui em Save para ele salvar. Outra coisa que é a mesma coisa, só que é para as execuções que foram bem-sucedidas. Então, eu quero que ele salve também. Vocês podem ver que, por padrão, ele já está para salvar. Mas eu gosto de marcar para salvar porque ele, às vezes, pode acontecer, né? Não são todas as vezes, mas pode acontecer que algumas execuções não salvem. Então, tipo assim, para você ficar analisando, é melhor que você já deixe aqui configurado como save, né, para salvar. Manual execuções também, e está falando que para salvar. Esse manual execuções, o que é? Vocês podem ver que tem aqui o editor e execuções. As execuções são execuções em produção. O editor são execuções manuais. Então, toda vez que eu executar manualmente, clicando aqui no Test Workflow, ele vai salvar. E aqui, nessa penúltima opção de salvar execuções em progresso, nós colocamos aqui para salvar também
Por quê? Porque, sabe naquela hora que você clica em cima do Node para executar até certo ponto do Node? É essa parte aqui que ele vai salvar a execução. Timeout Workflow, ele está falando o seguinte, esse fluxo, a execução desse fluxo, ele pode demorar até quanto tempo? Eu acho que ele tem um limite aqui, se eu não me engano. Eu não lembro, mas acho que ele tem um limite de... Não, tem limite não. Acho que eles removeram nessa versão. Mas eles tinham um limite antes. Nessa versão aqui ele não tem. Então, vamos dizer, eu quero que no máximo demore 1 minuto essa execução. Porque se uma execução demorar mais que 1 minuto, quer dizer que está tendo algum problema aqui. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu quero que ele pare. Ou então, sei lá, eu adicionei um loop lá e ele ficou infinitamente esse loop e não saiu do loop. Como é que eu faço para parar? Às vezes você clicando lá no Stop Execution não vai fazer com que ele pare. Mas aqui você adicionando essa previsão aqui, né? Vamos dizer, sei lá, 10 minutos. Se deu 10 minutos, se ele não finalizou com sucesso ou com erro, então pronto, ele vai parar, ele vai cancelar lá a execução. E aí você salva aqui. Voltando aqui, pode ver que aqui não tem nenhuma execução. Então, se eu clicar aqui, ó, Test Workflow, ele salvou aqui a execução com sucesso. Se eu clicar aqui e executar isso aqui, ele executou também o que foi só uma parte, né? Aqui foi só uma parte. Aqui é essa parte que ele não executou. Então ele salvou as duas opções. Porque a gente configurou aqui nas configurações do fluxo. E é isso. O delete. E aqui a gente tem a opção de ativar. Pode ver, ó, que quando está com essa opção aqui de manual, que é para testar, você não consegue ativar o fluxo. Agora, se eu deletar ele e adicionar um webhook, e aqui eu consigo ativar o fluxo. Então, são essas as configurações que vocês têm aqui dentro do fluxo.